desisti da minha vida de CLT. Cansei de ter que cumprir horário, de ter que pegar ônibus lotado em horário de pico, aí perder o ônibus, ter que gastar dinheiro com Uber, e no final do mês eu pegava minha fatura e eu via que tinha vários gastos com Uber pra ir pro meu próprio trabalho, tava quase que pagando pra trabalhar, né? Enfim, gente, eu trabalhava 2 anos na mesma empresa, eu tinha começado como estagiária, fiquei um tempo como estagiária, e aí eu fui efetivada, e a partir daí, né, a gente tem que cumprir uma carga horária bem maior, e no começo eu adorava o meu trabalho, tá? Eu gostava bastante. Eu faço faculdade também, né? Faço publicidade e propaganda. Então isso acabou pesando também, né? Tipo, eu acordava cedo, trabalhava o dia inteiro. De noite eu saía do trabalho, já ia direto pra faculdade, chegava em casa pra no outro dia ter que fazer isso tudo de novo. Eu já não tava mais gostando de trabalhar. Eu não tinha tempo pra treinar. Eu não tinha tempo pra fazer as coisas que eu gosto, hobby. Tipo assim, ai, tô a fim de experimentar uma coisa nova. Não tinha tempo, eu não conseguia, eu tinha que encaixar isso. E esse meu trabalho também às vezes exigia que eu trabalhasse aos finais de semana. De casa, às vezes, né, de home office aos finais de semana, mas mesmo assim ocupava uma parte do meu tempo, né? Por ter que estar com o notebook ligado e essas coisas, e eu trampo com design. Então, Photoshop tem que ser no computador, e aí não tem como levar o notebook pra qualquer canto, e essas coisas. Então, já era uma rotina que vinha me cansando. Quando eu comecei lá, eu não comecei no marketing como designer, eu comecei como estagiária de guia turístico lá do espaço. Então eu trabalhava de terça a domingo. E aí começou a me pesar, eu consegui mudar de função lá, porque eu realmente gostava do lugar que eu trabalhava. E aí, enfim, depois disso teve a efetivação, só que as coisas mudam, né? E cumprir horário pra mim tava sendo uma coisa muito difícil. Tipo, ter que acordar muito mais cedo do que eu queria pra ter que pegar o ônibus e ir pra lá. Eu moro na mesma cidade, né, de onde eu trabalho, só que eu pegava o ônibus, às vezes o ônibus dava maior volta e demorava 1 hora pra chegar lá de ônibus, 50 minutos, e aí eu gastava o tempo no transporte público. Não vou reclamar da flexibilidade de horário, eu sempre chegava atrasada, isso nunca foi um problema, porque eles davam essa flexibilidade, né, às vezes eu cobria os horários que eu chegava mais tarde nos finais de semana, que às vezes eu trabalhava bastante, então a gente tinha banco de horas. Só que de qualquer forma, é um regime ali que, tipo, meu, você tá trabalhando pra aquela empresa. A mãe tá passando uma moto. Sei lá, pra muita gente, sabe? Às vezes a pessoa se esforça, se esforça, se esforça, e você tá ali seguindo o sistema, seguindo aquilo e aquilo mesmo. Enfim, tipo, tem gente que gosta, que faz sentido, então vale a pena, com certeza. Só que pra mim não tava mais fazendo sentido. E nesse meio tempo eu tava pegando uns freelas, né? Tipo, tava pegando freela de design. Eu acho que nessa época eu ainda não pegava freela de vídeo, se eu não me engano. Acho que eu pegava assim, pegava uns freelas de captação pelo celular. E aí, tipo, eu fui vendo que tava fluindo. E aí eu fechei um freela mensal, outro freela mensal aqui, outro ali. E eu já tinha uma renda além do meu trabalho. Então, tipo, como lá no meu trabalho, porra, a gente ficava 10 horas dentro do escritório. Não era 10 horas que eu tinha trabalho pra fazer. Às vezes eu levava meu notebook, ficava fazendo meus freelas lá, trabalho da faculdade também, tá? Que faculdade não para. E aí chegou um momento que eu olhei e falei, pô, eu consigo largar aqui. Entendeu? Tipo, se eu largar aqui, eu vou continuar conseguindo pagar minhas contas, vou pagar minhas contas e dá pra me manter. Eu vou ganhar menos do que eu ganho, mas eu vou pegando. E nisso, tipo, tinha mais gente me conhecendo, entendeu? Até por onde eu trabalhei, acredito eu, muita gente acabou conhecendo que eu trabalhava com isso. E aí foi isso, eu fui pegando um freela aqui, um freela ali, e quando eu vi, eu falei, pô, meu... Enfim, eu sabia que quando eu saísse, eu ia escutar muita gente falando, né, tipo, em questão de... Caraca, meu, ela vai se arrepender, pô, uma baita oportunidade que ela teve, conseguiu ser efetivada e essas coisas. Mas, gente, nada paga a nossa saúde mental. Tipo, só eu sabia às vezes o que era sair de casa querendo chorar porque eu não queria ir pra lá. Só que eu tinha que ir, porque eu tinha que cumprir horário, tinha que fazer as coisas e tudo. E aí eu decidi que eu ia pedir demissão. E foi uma fase muito que eu tava buscando minha espiritualidade, eu quero até trazer temas assim, sobre espiritualidade pro canal, que eu acho muito legal. Eu comecei a praticar yoga, eu tinha feito uma imersão, né? Eu pedi minha demissão em outubro e eu fui fazer uma imersão em setembro. Eu fui pra uma pousada no meio do mato, assim, não no meio do mato, mas tipo, tinha uma parte ali preservada de floresta,
Desculpa pelo barulho da cadeira. Tinha uma parte ali preservada de floresta, foi uma imersão dos sentidos que a gente teve que prestar muita atenção a todos os nossos sentidos, que a gente tentou olhar pra dentro, se colocar como prioridade na nossa vida e tentar enxergar um propósito. E aí, é o meu propósito ficar trabalhando das 8 às 18, sair de lá e ir pra faculdade, pegar um ônibus e viver essa vida, tipo assim, um looping infinito. E às vezes não tava mais fazendo sentido, tipo, por muito tempo fez sentido, por muito tempo eu tava gostando de viver aquilo, tava sendo um sonho em um momento. Mas às vezes a gente desencanta, sabe? A gente chega ali com muita expectativa e a gente vê que não é tudo aquilo. Ou depois de um tempo não se torna tudo aquilo, porque o ambiente vai mudando, vai acontecendo um fluxo de pessoas, troca e tudo, e aí, tipo, eu fiquei até apegada a tudo que eu tinha vivido lá, só que não tava mais fazendo sentido profissionalmente, pro meu crescimento pessoal também, então, e assim, se eu não correr atrás do meu, se eu não quiser eu ter a minha própria fonte de renda, eu trabalhar pra mim, eu ter minha liberdade, pra mim não faz sentido, entendeu? Eu quero ter minha liberdade, eu quero poder, sei lá, fazer minha yoga, voltar pra casa e trabalhar tranquila, eu quero poder surfar tranquilamente, tipo, sem me preocupar com o horário, tipo, focar naquele momento, entendeu? Então, eu vivia num estresse diário. Então, era tudo, pra tudo eu tava atrasada, entendeu? Tudo eu tava atrasada, tudo era pra ontem. Então, e aí, tipo, começou também uma própria pressão dentro do trabalho, né? Tipo, tudo era com urgência. E até hoje, tá, gente? Eu trabalho com publicidade. O pessoal tem um senso de urgência absurdo, tá? Isso me irrita, me incomoda muito. Isso já me fez questionar diversas vezes se é com isso que eu quero trabalhar. Mas agora eu não tô mais absorvendo isso, tá ligado? Tipo, ninguém vai morrer. Tipo assim, se der algum problema e não der pra entregar o bagulho hoje. Tipo, a gente tem um prazo de entrega. E aí tem gente que fala, por exemplo, sei lá, tem uma demanda. Pô, eu consigo te entregar isso tal dia, você quer fechar? Ah, não, mas é que eu precisava pra outro, eu precisava pra antes, eu precisava pra hoje. Pô, cara, eu não vou parar tudo que eu tenho pra fazer pra te atender, entendeu? Tipo, a não ser que, tá ligado? Seja uma coisa absurda, você vai me pagar mais pra eu fazer isso, tudo bem. Mas, tipo, eu tenho meus outros clientes, eu tenho minhas outras demandas, eu tenho minhas outras prioridades, entendeu? Tipo, enfim. E aí, nesse mundo de hoje, pô, a internet tem um senso de urgência absurdo, tá ligado? Parece que se você não postar, não fizer o post naquele horário, naquele segundo, alguém vai morrer. Então, enfim, isso me incomoda até com os meus clientes, né? Que hoje em dia eu tenho os meus clientes. Mas, então, nessa época, eu tava começando a ter uns freelas, eu tava começando a trabalhar com uma amiga minha, que ela tava construindo uma empresa. E aí eu decidi que era isso, sabe? Eu tava me conectando com a minha espiritualidade, comecei a surfar, comecei a fazer yoga. Então a meditação também te ajuda muito a se conectar com você mesmo, entender o que você realmente quer pra você e não o que as outras pessoas querem pra você, entendeu? Você tem que se desligar e se escutar. Isso faz sentido pra mim, mas assim, eu tô dando esse discurso, só que eu sei que cada pessoa tem a sua realidade. Eu tenho 21 anos, eu moro com os meus pais. Eu já tinha essa segurança, tipo, essa liberdade de poder trabalhar com publicidade, de saber que eu teria uma renda fixa saindo do meu trabalho e que eu conseguiria continuar pagando com as contas que eu tinha feito, tá bom? Mas eu tenho o total privilégio de morar com os meus pais e ter o apoio deles caso a casa caísse. Era muita coisa, assim, sabe, pra minha cabeça. E aí, tipo, eu tava no meu estágio. Aí eu troquei de área. Então, tipo, eu continuei sendo estagiária, mas aí eu troquei de área. Então, meu contrato meio que... Entendeu? E eu não consegui tirar férias. E aí, quando romperam meu contrato de estágio, eu até recebi essas férias, né, em dinheiro. E aí, quando eu fui efetivada, eu só podia tirar férias depois de um ano. Ou seja, eu fiquei lá 2 anos e pouco sem férias. Então, isso também tava me pesando, porque eu não tava tendo uma pausa. E aí, eu comecei a pegar freela, e eu tava trabalhando CLT, trabalhando freela, com faculdade, tendo que fazer trabalho de faculdade. E aí, eu fazia freela no final de semana, e aí tava tudo uma loucura. E aí, foi isso. Larguei e comecei a trabalhar sozinha. Não vou falar que é tudo 100% mil maravilhas, né? Porque, gente, a gente tem que estar de bem com a gente, tá bom? Às vezes a gente muda um ambiente, só que a gente não tá de bem com a gente. Mas é 1000 vezes melhor em questão de liberdade. Tipo, eu não tenho o que reclamar. Eu surfo às vezes na semana que eu quero.
E aí eu me juntei também com uma amiga minha da faculdade que tinha o mesmo objetivo que eu, que tem os clientes dela, eu tinha os meus, e aí a gente meio que se juntou e a gente tá criando uma empresa juntas. Tá tudo muito no início, né? Uma sementinha que a gente tá plantando, a gente tá buscando evoluir e tudo. E eu tava muito na dúvida se era isso que eu realmente queria. Enfim, né, gente? Às vezes a gente tem uma dificuldade em crescer, assim, sabe? Tipo, falar, caraca, mano, uma empresa é muita responsabilidade. Mas eu tô fazendo terapia, eu tô num processo de autoconhecimento. Eu tava até em dúvida sobre a minha faculdade, gente. Eu tô no último ano, tô fazendo meu TCC e esse ano eu resolvi surtar por dúvidas da faculdade, mas esses são temas pra outros vídeos, tá? Pra mim valeu, assim, muito a pena. Só de eu ter minha liberdade, de poder fazer minhas vivências, querer praticar alguma coisa nova e eu poder. Tipo, se eu quero viajar, eu tento adiantar trabalho. Eu fui viajar no final do ano passado com a minha amiga. E aí a gente ia ficar uma semana fora. E aí eu adiantei trabalho de uma semana. Foi assim, uma semana ferrada, que eu não conseguia também sair de casa pra ir pra academia. Mas eu fiquei uma semana livre. E aí você vai se descobrindo, vai vendo as coisas que você gosta. E se tiver oportunidade, se você tem um sonho, assim, sabe? Tipo, pô, eu quero trabalhar sozinha, independentemente do que seja. Eu acredito que a minha área seja uma área um pouco mais fácil, porque hoje em dia a rede social tá muito em alta, todo mundo quer vídeo, todo mundo quer edição, todo mundo quer coisa rápida, assim. Hoje em dia eu não tenho tantos clientes fixos quanto antigamente, porque chegar no meio do caminho, ser autônomo é isso, gente. Vai ter gente que vai cancelar, vai ter gente que vai aparecer, mas todo mês aparece algum freela, tá ligado? É tipo, ai, pô, faz um convite aí, ai, faz isso ali. Então, sempre acaba aparecendo uma coisa ou outra. É aquilo, tem que colocar na balança, você tem que sempre ter uma reserva, porque vão ser meses e meses. Então, tipo assim, vão ter meses que você vai ganhar bem pra caramba, bem pra caramba. E vai ter meses que você vai ganhar ali, tá ligado? A média, assim, você raspando ali pra pagar suas contas e ver se vai sobrar alguma coisa. E é isso, sabe? É saber equilibrar, é saber guardar, ter uma reserva de emergência pra você saber que se der ruim você vai ter uma grana pra pagar suas coisas. E quando você tá em paz, tudo começa a se equilibrar, as coisas vão fazendo sentido aos poucos. É muito, tipo assim, difícil às vezes uma mudança assim meio brusca, você se adaptar, você ter a disciplina, entendeu? Tipo, pô, eu trabalho pra mim, mas eu tenho que me respeitar também. Eu tenho essa dificuldade de, tipo, impor horários pra mim, sabe? Tipo, falar, não, é isso, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, não dá, não dá. Então, é questão de organização. E agora eu tô buscando mais essa organização e tô tentando. Porque, tipo, até pra ir pra academia eu tava com dificuldade, gente. E era disso que eu reclamava, que eu não tinha tempo. Eu arrumava mais tempo quando eu tava no trabalho. Enfim, não tem preço, tá me ajudando a me conectar muito mais comigo mesma, a me questionar mais. A viver outras coisas que eu não vivia. A yoga pra mim tá sendo essencial, meditação, surf, que é muito contato com a natureza, né? Tipo, é um dos esportes que você tem mais contato com a natureza. Você tá ali no mar toda hora, tá tentando ler as ondas, enfim, muito show. E isso vai te dando uma paz interior e é isso que a gente quer, né? No final, todo mundo viver em paz e ter um dinheirinho no bolso no final do mês pra poder curtir a vida. E não só pra pagar conta e sobreviver. Espero que o vídeo tenha ajudado de alguma forma alguém aí que tá meio perdido, que não sabe o que fazer, porque eu já estive nesse lugar. Inclusive, todos nós estaremos um dia, entendeu? Vai ter sempre momentos que a gente vai estar meio perdido, porque a vida é isso. Se fosse isso, não teria graça. E a gente não iria evoluir. E a gente tá aqui pra evoluir. E se eu puder ajudar alguém de alguma forma com esse vídeo, com o que eu falei, eu já fico muito feliz e muito grata. E eu acho que é isso. Vou trazer mais vídeos que eu gosto de falar.